Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Uma pergunta que você guarda a 7 chaves, talvez há anos. Por que, se você tem fé, o medo ainda te assombra de madrugada? Por que o peito aperta quando o silêncio toma conta do quarto? Você não deixou de acreditar. O problema é que há uma peça faltando. Há mais de 2.500 anos, uma única frase foi dita não para super-heróis da fé, mas para pessoas que haviam perdido absolutamente tudo. Essa frase esconde um código que destrói a raiz psicológica do seu medo. Hoje, você vai descobrir como um artefato enterrado no deserto e uma palavra hebraica milenar se conectam com o momento mais sombrio da sua vida. Fique até o fim, pois o que está prestes a ser revelado mudará a sua realidade. Para entender essa chave, feche os olhos e vá para 586 a.C. Imagine acordar e ver sua vida reduzida a cinzas. Os israelitas foram arrastados como prisioneiros para a Babilônia. Muralhas de 80 quilômetros, o zigurate de Marduk perfumando o céu, jardins suspensos exuberantes. E ali, acorrentados diante de deuses de ouro, eles se perguntavam: Deus nos abandonou? Nas margens dos rios da Babilônia, penduraram suas harpas. Não havia força para cantar. O medo deles não era filosófico, era físico. O mesmo desespero letal que você sente quando o céu parece de bronze e as portas não se abrem. É precisamente nesse cenário de pura escuridão que Deus decide falar, e o que ele diz quebra todas as regras. Em Isaías 41, Deus não oferece um ombro para chorar, ele convoca um tribunal. Chama as nações e seus falsos deuses e declara: apresentem suas provas. No silêncio aterrorizado dos ídolos, Deus apresenta a sua evidência inquestionável. Ele profetiza a ascensão de um rei do Oriente e capítulos depois dá o nome: Ciro, um rei persa não nascido que derrotaria a Babilônia e libertaria Israel. A prova irrefutável disso? Em 1879, arqueólogos descobriram o cilindro de Ciro, hoje no Museu Britânico, confirmando palavra por palavra a ordem para libertar os cativos. Deus provou que antecipa a história e move impérios. Se ele pôde orquestrar a queda da Babilônia séculos antes do conquistador nascer, qual problema ele não pode resolver na sua vida? Após essa demonstração brutal de poder, Deus se vira para o povo e diz: não temas, porque eu sou contigo. A tradução, infelizmente, esconde a verdadeira força dessa frase. No hebraico original, não é um mero conselho motivacional, é um imperativo contínuo, uma ordem de presença ativa. Ele promete estar com você, ser o seu Deus, te fortalecer e te ajudar, finalizando o que te sustenta com a sua destra fiel. A palavra hebraica para sustentar é jasak. Não é um toque suave, é agarrar com firmeza militar, é segurar como quem agarra a borda de um pescalho na tempestade. Deus está dizendo: eu estou segurando a sua vida com força bruta, e aquilo que eu seguro não cai. De repente, o texto dá um choque de realidade. Deus chama Israel de verme. Não temas, tu verme de Jacó. Isso não é ofensa, é a mais profunda empatia. A palavra usada é tola, o verme carmesim, o animal mais indefeso que existe. Deus diz: eu sei que você se sente exatamente assim hoje, esmagado, vulnerável e sem defesas. A reviravolta brilhante acontece séculos depois. No Salmo 22, o Messias clama na cruz: eu sou verme e não homem. É a mesma palavra, tola. Jesus não nos olhou de longe, ele tornou-se vulnerável, foi esmagado na cruz para nos resgatar. O verme carmesim, ao morrer cravado no madeiro, deixa uma mancha escarlate que dá vida aos seus filhotes. Da morte na cruz, surgiu a sua vida. A linguagem rigorosa do tribunal se dissolve em poesia. Deus olha para os oprimidos, os sem-teto cuja língua está seca, e promete um novo êxodo. Ele não promete apenas tirá-los da Babilônia, mas transformar a geografia da própria dor. Abrirá rios no deserto e plantará cedros onde só havia poeira. O deserto era o símbolo milenar da morte e do impossível. É precisamente na sua área mais estéril, naquele projeto que faliu, naquela mente esgotada pela ansiedade, que ele promete plantar grandeza. Esse novo êxodo se cumpre plenamente quando Jesus, em Lucas 4, declara que veio curar os corações quebrantados. A promessa antiga não expirou, ela foi atualizada para sua alma hoje. E chegamos à chave central do capítulo.
Deus apresenta um título jurídico e emocional: Eu sou o teu Redentor. No hebraico, essa palavra é Goel. O Goel não era um salvador genérico, mas uma figura rigorosa na lei, o parente redentor. Se um familiar perdesse tudo e fosse escravizado por dívidas, apenas o parente de sangue mais próximo tinha o direito e a obrigação de comprar sua liberdade. Deus não está te ajudando por pena. Ele se declara o seu Goel. Ele diz: a sua dívida é minha, porque você é da família. E para que isso fosse legalmente inquestionável, o Verbo se fez carne. Jesus assumiu sangue e osso para ser nosso Goel, pagando o preço na cruz para quitar a nossa dívida para sempre, como um verdadeiro parente de sangue. Deus vira o tribunal para os ídolos e prova que eles são apenas um grande vazio. O silêncio dos falsos deuses ressoa até hoje. Nossos ídolos são outros: o dinheiro que promete segurança inabalável, a aprovação que mendigamos no Instagram para nos sentirmos valorizados, a ilusão de controle sobre o amanhã. Deus faz a mesma pergunta de Isaías: o que eles podem fazer por você? O dinheiro pode consolar você após um diagnóstico letal? Os likes acalmam as crises de pânico às 3 da manhã? O planejamento sobrevive quando a vida desmorona do nada? Os ídolos modernos são mudos e evaporam na primeira tempestade severa. Somente a mão do Goel, a destra fiel, tem substância real para te segurar quando o chão desaparece debaixo de você. Preste muita atenção, pois a maioria vai esconder isso de você. Ter fé não significa o fim automático do medo. Deus não diz não temas, pois o perigo acabou. Ele diz: não temas, pois eu estou contigo. A presença é a garantia, não a ausência instantânea do problema. Israel continuou no exílio por décadas após essa promessa. O processo não foi abolido. O que Deus promete é transformar esse verme assustado em um trilho de debulhar de dentes afiados, capaz de moer montanhas. A debulhadora separa o trigo da palha. Deus quer te usar para separar o que é eterno do ruído caótico desta geração. O medo é humano. A verdadeira coragem é ouvir o medo gritando e, ainda assim, escolher segurar a mão da verdade. O nosso maior pavor não é a morte. É achar que nossos erros nos desqualificaram. É o pavor de não sermos suficientes. Mas o Goel não resgata por mérito, resgata por pertencimento. O livro de João 1,12 diz que se você recebeu a Cristo, você é filho, você pertence. Essa revelação arranca você da paralisia. Quando os exilados voltaram, a cidade estava em ruínas. Como no relato de Neemias, eles reconstruíram os muros segurando a ferramenta numa mão e a espada na outra. Deus está segurando a sua mão direita agora com firmeza, mas você precisa usar a sua mão esquerda para pegar os escombros da sua vida e começar a trabalhar. O reconhecimento, a escuta, a decisão de crer e o primeiro passo. É exatamente assim que desertos viram florestas. A chave final que amarra todo esse mistério está nas palavras iniciais do tribunal. Deus pergunta quem faz todas as coisas e responde: eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Milênios depois, no livro de Apocalipse, Jesus Cristo ressuscitado ecoa a mesma declaração absoluta: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não apenas iniciou a sua história, ele já está posicionado lá no futuro, garantindo o final dela. Não há crise, abandono ou falência que ele já não tenha visto e superado. Aquilo que você chama desesperadamente de fundo do poço, ele chama de ponto de partida. Ele esteve no seu passado doloroso, te sustenta no presente confuso e já garantiu sua vitória amanhã.
A mão que moveu o Império Persa está estendida para você, hoje, neste exato segundo. O medo tentou roubar a sua identidade durante anos, mas agora você tem em mãos a chave eterna que destrói essa prisão. Você tem um Goel, você tem um redentor familiar que não solta sua mão em meio ao furacão. Se essa mensagem abriu seus olhos hoje, trouxe paz para o seu caos e tocou o seu peito, não seja a única pessoa a receber isso. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que está lutando contra a ansiedade e o medo no silêncio do próprio quarto. E se você deseja continuar decodificando verdades esquecidas e destravando a força real da sua fé, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. A sua transformação acabou de começar. Segure essa mão com força e não a solte. Até o próximo vídeo.